Saudações eremitas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aí a mais um vídeo no canal. Assunto delicado hoje, e talvez até assim meio, não digo pesado, mas complicado mesmo de se falar, como vocês estão vendo aí na thumb. Hoje eu quero falar sobre karma, mas não dessa visão popular que a gente tem do karma como aquela velha concepção de punição, né? Então a gente, no Ocidente principalmente, a gente é apresentado, é vendido para nós uma ideia, uma concepção do karma, que é o karma naquele sentido de punição, né? Ah, estou sofrendo, estou pagando por algo que eu fiz de errado, algo que eu fiz de negativo. Que, apesar de existir sim esse aspecto do karma, mas a gente pode compreender esse aspecto do karma como, por exemplo, a lei hermética de causa e efeito, por exemplo. Então, simplesmente lei de causa e efeito, a gente pode conceber, né, o karma. Mas não é sobre isso que eu quero falar, é sobre uma outra visão, um outro caminho do karma que eu aprendi já faz tempo, já faz alguns anos. Só que nesse ano de Saturno, né, em 2024, no momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos no ano de Saturno. O ano de Saturno ele tem sido um ano onde cada ritual que eu tenho feito, cada consulta, cada contato com entidades, a maioria das entidades, todos eles têm batido muito nessa tecla, chegando a ser repetitivo e enjoativo o quanto que a palavra karma ela tá aparecendo na maioria das minhas ritualísticas, na maioria dos meus contatos espirituais. E acho que já era esperado, porque a gente está no ano de Saturno, e uma das coisas que a energia saturnina rege são justamente os karmas. Então, esse é o ano perfeito, né, num ciclo sempre de 7 anos. No ano de Saturno é o ano onde a gente vai se deparar de maneira muito mais frequente, de maneira muito mais intensa, com consequências kármicas. E é por isso que esse ano eu tenho visto muita gente passando por dificuldades. Normal, enfim, esse ano é um ano que está trazendo muita dificuldade para todo mundo, então não tem como escapar disso, mas ao mesmo tempo está trazendo aprendizados muitíssimos profundos. E boa parte dessas dificuldades que o pessoal tá vivenciando, eu vejo isso conversando com o pessoal, conversando com os meus consulentes, vocês aqui e tudo mais. Muita gente está interpretando isso como sendo o karma naquele sentido punição. Ah, eu tô pagando por alguma merda que eu fiz do passado e tudo mais. Ou às vezes o pessoal também acha que talvez alguma perseguição espiritual que está sendo demandada e tudo mais. Quando na verdade a maioria desses eventos que tem acontecido nesse ano, e não só nesse ano, mas em toda a nossa vida, acontecem ciclos, momentos e períodos assim, onde é o karma se manifestando, mas novamente não o karma no seu aspecto de punição. Mas então, Dalton, o que seria o karma, né, nesse outro viés, nesse outro aspecto? Para falar sobre isso, eu primeiro preciso introduzir uma cosmovisão, que é a cosmovisão assim que eu sigo, que é a cosmovisão que mais faz sentido para mim, que a grande maioria das pessoas que eu conheço também seguem essa mesma cosmovisão. Os ocultistas, enfim, que eu conheço, os espiritualistas, a maioria segue essa mesma cosmovisão, que é uma cosmovisão presente em muitas escolas do budismo, por exemplo, que é a cosmovisão das reencarnações, e sendo o propósito das reencarnações a evolução humana, ou mais especificamente a evolução do espírito da alma humana, que a princípio nós não somos corpo, nós somos espírito, então nós em essência somos espíritos, somos alma habitando num corpo físico, numa prisão de carne, e a gente vem à Terra para, através das múltiplas encarnações, das múltiplas vidas, experiências que a gente vive, a gente acumula aprendizados. Com os aprendizados que a gente acumula por conta dessas extensas vivências diferentes em cada encarnação, a gente vai alcançando novos graus de consciência. E através desses aprendizados, onde a gente vai alcançando novos graus de consciência, a gente vai se lapidando, engrandecendo a nossa alma e se iluminando, até chegar ao ponto onde a gente aprendeu tudo que tinha para aprender, viveu tudo que tinha para viver, e a gente chegou num nível de estágio de consciência onde a gente se ilumina, a gente transcende a condição humana, a gente já não é mais considerado humano, não tem mais motivo para a gente estar aqui encarnado. E aí a gente não encarna mais, a gente transcende e a gente se ilumina, a gente volta ao todo, volta ao universo, volta à unidade. Então essa é a cosmovisão assim mais concebida pela grande maioria dos ocultistas praticantes, dos espiritualistas. É a cosmovisão que mais faz sentido. É a cosmovisão que, de todas as entidades que eu procurei comungar e pedir a sabedoria delas para me explicar como funcionava, essa foi a cosmovisão, né, que foi passada. Então essa é a cosmovisão que eu sigo. E aí, partindo dessa cosmovisão, a gente entende também que cada
realidade, cada nova vida que a gente nasce, a gente tem pré-estabelecido pelo universo, pela divindade, pelo mundo espiritual, como queiram conceber, algumas coisas que a gente precisa aprender, algumas coisas que a gente precisa fazer, experienciar ou viver para que a gente continue nessa jornada de evolução da nossa alma, de evolução do nosso espírito. Então a gente já nasce predestinado a fazer ou realizar algumas missões pessoais, algumas missões espirituais, que fazem parte desse programa de evolução da alma humana, por assim dizer. E aí é onde entra o karma. O karma, eu aprendi que ele não é só punição. O karma, ele é uma medida educativa, ele é uma medida disciplinar, uma forma que o mundo espiritual tem de te corrigir e botar você de volta no caminho correto. Quando você se distancia da sua essência, quando você se distancia daquilo que você é, quando você se distancia daquilo que você nasceu para fazer, o mundo espiritual ele precisa fazer alguma coisa para botar você de volta naquele caminho, que é o seu caminho, o caminho que vai te levar por essa evolução. E como é de praxe o ser humano, convenhamos, o ser humano ele nunca aprende da forma mais fácil ou da forma mais leve. O ser humano ele aprende só pela pressão, ou pela dor, ou pelo caos, pelo desconforto. E é isso que acontece no karma. O karma é situações, momentos, ciclos em nossa realidade, em nossa vida, onde a gente vai passar, de repente, por algumas dificuldades, por alguns desconfortos, ou obstáculos vão ser colocados no nosso caminho, para que a gente consiga tomar esse choque de realidade e perceber que tem alguma coisa de errado. E geralmente o pessoal acaba realmente percebendo que tem algo de errado. Pô, tô passando por uma baita maré de azar, tudo dando errado, tudo fugindo do meu controle. Mas aí a conclusão da maioria é: tô sendo atacado, tô sendo demandado, tô sendo perseguido espiritualmente. A outra conclusão é a conclusão do karma no seu aspecto punição. Ah, eu devo estar sofrendo por alguma coisa que eu fiz e ficar lá se martirizando, ficar lá se lamentando. Quando na verdade, às vezes, essas situações, esses momentos, esses ciclos negativos que aparecem na nossa realidade são apenas o mundo espiritual tentando te mandar sinais de que você saiu da trajetória que deveria estar trilhando. E de novo, como a gente só às vezes aprende só na base da pressão, dificuldades aparecem, obstáculos aparecem no nosso caminho, que é pra gente ter esse choque de realidade, pra gente tomar esse sacode e perceber, pô, não tá legal isso aqui, tem algo errado, vou buscar saber o que tá de errado. Mas aí é onde justamente a maioria das pessoas acabam falhando, que não vão buscar a origem, né, desse porquê, do porquê que as coisas estão daquela maneira. E os poucos que buscam, quando buscam, muitas vezes têm essa resposta de que você está passando por uma situação kármica, você está passando por um processo kármico. Mas não um processo kármico de punição. Você não fez nada de errado. Eu mesmo experienciei várias situações assim, onde eu passei por momentos de dificuldades na minha vida, onde eu não tinha feito nada de errado, mas mesmo assim estava passando por dificuldade. Só que essas dificuldades foram dificuldades que engrandeceram eu como pessoa, engrandeceram eu como espírito, e foram dificuldades que me ensinaram muito e dificuldades que fizeram eu tomar melhores escolhas e melhores direções para minha vida, seguindo pelo meu caminho verdadeiro, o caminho da minha essência, o caminho da evolução, sabe, espiritual realmente. Então, o karma é isso, o karma são cobranças do mundo espiritual, puxões de orelha do mundo espiritual para falar, ó, você tá indo pelo caminho errado, você tá se desvirtuando, você precisa urgentemente corrigir, aprender o que tem que ser aprendido, encerrar os ciclos que tem que ser encerrados e urgentemente voltar a seguir, a trilhar na direção. E aí, deve estar passando pela cabeça de muitos de vocês agora, que é o que, enfim, acaba, né, passando pela cabeça de muitos. Cedo ou tarde, todo mundo acaba chegando nessa conclusão, que é onde fica o livre-arbítrio? No meio disso aí tudo que você falou, Dalton. Onde fica o tal do livre-arbítrio? E é aqui onde a conversa começa a ficar um pouco mais complicada, porque é um evento canônico da vida espiritual, o momento onde você chega na revelação de que o livre-arbítrio ele não existe, ou ao menos não existe da maneira como foi inicialmente apresentado pela gente. Eu passei por isso, que de começo me deixou um pouco revoltado, mas depois eu compreendi, foi de certa forma até libertador. E muita gente chega nessa conclusão e também lida de
assim, lida ok, né, com a situação, mas tem muita gente que acaba também se revoltando com o mundo espiritual, se revoltando com o divino e partindo, né, para extremos da prática por não aceitar isso, por não aceitar que a gente nasce com, sim, algumas coisas que o mundo espiritual, o universo, ou até mesmo a nossa ancestralidade espera que a gente faça, espera que a gente aprenda nessa vida. E aí, quando você se desvirtua, quando você sai desse caminho, dessa trajetória, as coisas começam a dar errado. E aí é como se você estivesse sempre nadando contra a maré. E aí é onde ocorrem muitas frustrações. E eu aprendi isso, assim, foi também uma informação, um aprendizado que no começo foi bastante impactante para mim, mas depois que eu entendi, as coisas, né, ficaram, assim, mais leves de maneira geral. E eu costumo fazer um paralelo. Eu ouvi isso alguma vez, eu não lembro quem, eu não tive o preciosismo de decorar quem falou sobre isso, mas era um exemplo sobre a questão do livre-arbítrio, que o livre-arbítrio ele é uma viagem de navio, assim, uma viagem de cruzeiro. O cruzeiro ele vai sair do ponto A até o ponto B. E essa trajetória do ponto A até o ponto B é justamente a trajetória que o mundo espiritual ou a nossa ancestralidade ela espera que a gente faça nessa vida, nessa encarnação. Então, ó, você nasceu e nessa vida você vai ter que trilhar do ponto A até o ponto B, porque do ponto A até o ponto B é os aprendizados e as coisas, as experiências que você precisa viver e os caminhos que você precisa tomar. A maneira como você vai trilhar esse caminho, aí é o teu livre-arbítrio. Aí é a sua escolha realmente. Então a maneira como você vai aproveitar a trajetória é a sua escolha. Se você vai do ponto A até o ponto B a pé, ou de moto, de carro, dando cambalhota, parando para descansar no caminho, parando para festar no caminho, não importa. O importante é que você chegue até o ponto B. O importante é que você faça e trilhe os caminhos de aprendizado e faça as mudanças que essa encarnação pede, né, para que você continue nessa jornada de evolução espiritual. Entendeu? Então esse é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é a nossa decisão, vou do ponto A até o ponto D. Não. Você é meio que obrigado a ir do ponto A até o ponto B. E Dalton, se eu não for, se eu decidir sair desse caminho, como vocês viram, aí é onde as coisas começam a dar errado. E eu vivenciei isso na minha vida, e eu vivenciei, observei, né, na verdade, várias pessoas passando pela mesma situação. Que é quando você se distancia desse caminho, desse propósito, quando você se distancia da sua essência, as coisas começam a dar muito errado na sua vida, a sua vida começa a ficar muito difícil. Eu vivenciei isso. E quando eu tive essa revelação de, pô, o meu caminho, a minha essência é fazer o que eu tô fazendo agora, é trabalhar com espiritualidade e tudo mais. Eu lembro que quando eu tive essa revelação, eu cheguei até a perguntar para os meus mentores, eu perguntei, pô, se hipoteticamente eu decidisse parar com isso que eu tô fazendo aqui, se eu, sei lá, decidisse fazer outra coisa da minha vida, o que que aconteceria? Eles falaram: você pode fazer, você é livre para fazer isso, porém, a tua vida nunca vai ser tão boa quanto a vida que você vive agora. Se você decidir parar com isso, se você decidir trilhar outro caminho que não foi o caminho que você nasceu para trilhar, a tua vida vai se tornar muito difícil. Você vai viver sempre frustrado e você vai viver sempre infeliz. Então, se você quer viver uma vida de plenitude e de alegria, você precisa seguir a trajetória do ponto A até o ponto B, que é o que você nasceu para fazer. E aí, ao mesmo tempo que, de novo, que isso traz um alívio para muitas pessoas, para outros causa revolta, porque para algumas pessoas saciar as necessidades do ego são mais importantes do que essa evolução espiritual. E aí é onde a gente começa, né, a divergir dos caminhos de mão esquerda e caminhos, né, de mão direita, muito está associado a isso, né? Geralmente a extrema mão esquerda justamente parte desse princípio de quebrar esse ciclo, de quebrar essa influência do mundo espiritual sobre, né, o karma, de não participar da roda da vida, não participar das encarnações, não participar dessas cobranças, né, do mundo espiritual, de seguir por essa caminhada, né, de evolução espiritual. Então é realmente complicado, como eu falei, é um processo que todo mundo acaba passando, uma conclusão que todo mundo acaba chegando em algum momento ou outro da realidade, e muitos lidam bem, outros lidam não tão bem assim, né, por assim dizer. E eu reparei isso, eu reparei que quando eu comecei a finalmente, quando eu tava na fase da minha vida, quem viu o vídeo eu contando a minha história, eu acho que vai entender.
Quando eu tava na fase da minha vida de querer fazer outras coisas que não eram as coisas que deveriam ser do meu caminho, que não eram as coisas que estavam alinhadas à minha essência, à minha caminhada, a minha vida era dificuldade. Nada fluía, tudo era obstáculo, tudo era um sacrifício para dar certo. E quando dava, logo dava errado. E quando eu comecei a me alinhar com o meu caminho pessoal e espiritual, o verdadeiro, a minha vida ela ficou muito mais leve. Eu não digo mais fácil, porque dificuldade todo mundo tem, todo mundo sempre vai ter. A vida humana é baseada em dificuldade, não tem jeito. Mas a minha vida se tornou muito mais leve. Aquela sensação de estar nadando contra a maré já não existia mais, eu estava indo junto. Fluidez. Tudo o que eu fazia, tudo o que eu faço dá certo, porque existe esse alinhamento espiritual com a missão, com as coisas, né, que eu nasci para fazer. E eu observei isso em muitas realidades. Na realidade de parentes, de amigos. E esse ano, principalmente, eu tenho observado muito isso na realidade de consulentes, de alunos, onde o pessoal tá recebendo essas cobranças, né, do ano de Saturno, de ó, já deu, acabou, tá na hora de você voltar a se alinhar com a tua essência, tá na hora de você voltar a se alinhar no teu caminho. Por isso que muita gente tá tendo dificuldade ou vivenciando períodos ruins, instáveis, caóticos esse ano. Não por punição. Às vezes sim, alguns merecem, né, convenhamos. Mas na maioria é por conta disso, é o mundo espiritual dando aquele sacode, aquele choque de realidade, de tipo, oh, acorda, você saiu do teu caminho, cara, você precisa trilhar pela direção certa. Se você quer que as coisas comecem a dar certo na tua vida, você precisa partir por esse caminho. E para isso você precisa levantar a bunda do sofá e resolver as pendências que tem para resolver. Você precisa encerrar os ciclos que já era para ter encerrado há muito tempo, você tá enrolando e não tá encerrando os ciclos, então ó, você tem que encerrar. Enfim, você tem que passar por isso e extrair esse ensinamento e essa evolução a partir das situações caóticas. Então, é isso que é o karma. O karma nem sempre é uma punição. É algo ruim? Não diria ruim. O karma ele é desconfortável, ele é doloroso, ele é caótico. Mas o karma, nessa outra concepção, ele é isso. Ele é você passar por essas situações caóticas que muitas vezes são colocadas pelo próprio universo no teu caminho e dessas situações caóticas você evoluir, você aprender e você se fortificar, se fortalecer e se elevar, se iluminar. Então é isso, o karma, ele é o recurso que o mundo espiritual, que o divino, que o universo, como queira chamar, tem de fazer com que a gente se corrija e se alinhe com o nosso verdadeiro propósito, com a nossa verdadeira caminhada pessoal, espiritual, com a nossa verdadeira vontade. Então a minha dica para finalizar esse vídeo é: antes de concluir que você está sofrendo uma punição, antes de concluir que você está sendo atacado, demandado, procure saber, procure buscar, busque respostas nas entidades, nos oráculos, busque respostas, busque chegar neles, nos teus guias, nos teus mentores, nas entidades de luz, enfim, e perguntar: para que eu vim aqui? O que eu preciso fazer para estar alinhado com esse meu propósito? Para que a minha vida comece a fluir, sabe, bem, alinhado nessa caminhada, alinhado com a minha verdadeira essência. O que eu preciso fazer? Quais são as coisas, quais são as escolhas, quais são os caminhos que eu tenho que tomar para evolução? Porque se você estiver alinhado com a sua evolução, a tua vida ela vai fluir de maneira muito mais leve, sem todas aquelas dificuldades, sem todos aqueles obstáculos, sem toda aquela pressão, sem todo aquele caos e sem toda aquela dor e toda aquela angústia. Então comecem a, ao invés de só procurar solução, tá com os caminhos fechados, vou fazer ritual de abertura de caminho. Não, começa a questionar a raiz. Por que está acontecendo? Cada obstáculo, cada situação negativa que aparecer na sua vida, procura a resposta por trás daquilo ali e procura principalmente perguntar o que o universo está tentando, o que a vida está tentando te ensinar por trás dessa situação desconfortável ou dessa situação caótica. Porque sempre tem aprendizado, nunca é por acaso. E enquanto você se manter extraindo os aprendizados, você vai continuar evoluindo. E se você continuar evoluindo, você está no caminho certo. É isso, não tem muita complicação também.